Olá, me chamo Gustavo Adelino e hoje você vai aprender sobre a eclesiologia. E eclesiologia é uma matéria que fala sobre a doutrina da igreja. Eclesiologia vem de duas palavras gregas, que são eklesia, que significa igreja, logia, que vem de logos, que significa estudo, ciência ou doutrina. E quando falamos de doutrina da igreja, isso remete também ao Antigo Testamento. A gente tem palavras no hebraico que remetem à convocação, à assembleia, reunião. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem essa mesma ideia, tem essa mesma concepção. Portanto, a doutrina da igreja ela é muito importante. Ela é muito importante porque a gente precisa saber como que funciona a constituição dos nossos líderes espirituais, como que se formou a igreja naquele período dos hebreus, até como tornarmos a igreja invisível e ao mesmo tempo visível de Deus. Saber que a igreja é a noiva de Cristo, por isso que quando falamos diretamente da igreja santa, escolhida e remida por Jesus Cristo, isso acaba sendo até um pecado, porque Deus a escolheu. E tudo que Deus faz é muito bom. Mas em quem a igreja está fundada? Segundo os católicos, a igreja está fundada no apóstolo Pedro, por conta de um texto que eu vou colocar na tela, que é Mateus capítulo 16, versículo 18, em que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê que esse texto supostamente fala que a igreja ela está fundada no próprio apóstolo Pedro. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Será que através de uma exegese a gente não consegue chegar na realidade do texto? Pois bem, quando a gente observa o texto, a primeira parte vai falar: Eu então te digo. Quem é que diz? O próprio Jesus. Tu és Pedro. Pedro em grego é Petros, que significa pedregoso, ou muitas pedras, como se fosse areias. E sobre esta é traduzida pela palavra taute, que é um pronome que demonstra proximidade. E pedra, que em grego é petra, significa uma massa de rocha, um solo rochoso, algo bem denso. Portanto, a gente percebe que, por conta dessa afirmação, a igreja não está fundada e nem firmada no apóstolo Pedro, porque o próprio nome dele remete a algo arioso, algo que realmente não é forte. E o que Jesus fala? O edificador que edifica sua casa na areia, quando vem a tempestade, a casa é derrubada. Mas aquele que edifica a sua casa na rocha, essa permanece. É só uma analogia. Mas a ideia do texto é dizer que quando Cristo ele foi falar com Pedro, ele falou assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele estava apontando para si, não para o Pedro. Qual firmamento a igreja está fundada? Vamos ver? A gente tem Romanos capítulo 9, versículo 32 ao 33, que diz: Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundida. Quando você estuda costumes daquele período, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quando um judeu ia construir a sua casa, precisava colocar uma pedra bem na esquina, bem num ponto específico, para criar todo o firmamento, toda a estrutura. Por isso que aqui vai falar que Cristo é uma pedra de tropeço. Em 1 Coríntios 10,4 fala: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Efésios 2,20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Mas, Gustavo, você trouxe textos de Paulo. Mas e Pedro? O que Pedro fala? Olha que interessante o que Pedro fala. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8.
E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Por isso que a igreja ela está firmada em Cristo. Porque se tivesse firmada em Pedro, pode ter certeza que quando você estuda a história da igreja, você vai observar que desde o primeiro século depois de Cristo até o sexto século, a gente observa uma perseguição imensa contra a igreja, em que vários imperadores foram lá, massacraram, mataram, torturaram os cristãos. Depois disso, se vocês observarem desde o século IV até em diante, vocês vão observar que realmente aconteceu uma perseguição muito grande entre aquele período medieval, em que a Igreja Católica acabou matando alguns cristãos da época, lembrando que o cristianismo ele não é oriundo ao catolicismo. Na verdade, o catolicismo é um ramo dentro do cristianismo. E quando a gente fala sobre os católicos perseguirem os cristãos, a gente vê que tiveram homens que foram contra a doutrina católica, que foram contra aquilo que está escrito na bula papal. E esses homens pagaram com a vida. E a igreja sempre firme, sempre forte, porque ela está fundada e firmada em Jesus Cristo. E o interessante de tudo isso é que até hoje, mesmo a igreja sofrendo perseguições, ela consegue estar firmada em Cristo, ela consegue estar firmada naquele a quem a elegeu. Por isso que a igreja não está fundada no apóstolo Pedro, e sim no próprio Jesus. A igreja invisível, mas visível. O que isso significa? Significa que na igreja, templo, a gente tem várias pessoas, mas infelizmente nem todas vão ser salvas, porque nem todas realmente são cristãs. A gente consegue até ter uma ideia de uma pessoa que vive realmente uma vida cristã, mas só Deus sabe a verdade. Só Deus consegue julgar a pessoa para saber se ela realmente é filha dele ou não. A gente não tem capacidade de julgar a pessoa, por mais que há a disciplina só ocorre quando o erro vem à tona, quando o erro é muito gritante. Mas a partir do momento que não temos esse poder, a gente precisa nos abster. Quando fala a gente, praticamente são os líderes espirituais, que no caso, dependendo da igreja que você vá, é o presbítero, pastor e diácono, ou o pastor, presbítero, diácono, evangelista, obreiros e assim sucessivamente. Portanto, quando a gente fala de igreja invisível, são aqueles que realmente vão perseverar até o fim. Essa é a igreja verdadeira. Ela é invisível porque ninguém sabe quem é, mas ao mesmo tempo ela é visível porque ela está presente na igreja. Por isso que devemos realmente ser uma igreja invisível, mesmo estando visível. Olha que interessante o que esse textinho diz. O que é a igreja visível? A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos em todos os tempos e lugares do mundo professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. E o que é a igreja invisível? A igreja invisível é o número completo dos eleitos, aqueles que perseveraram até o fim, que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, a cabeça. Lembrando que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é aquele que realmente é o nosso representante atualmente. Porque quando a gente pega Efésios capítulo 1, versículo 10, vai falar assim um texto, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. A palavra de tornar a congregar é uma palavra extensa no grego, que é anakephalaiosastai, ou anakephalaiosastai, que alguns pronunciam feta como teta. Aí fica sastai, no lugar de sasfai.
Mas isso fica para uma próxima aula. E essa palavra, ela significa debaixo de outra cabeça. Ela inteira significa isso. E por quê? Porque estávamos sendo representados por Adão, lá no Jardim do Éden, e essa representação faz com que Adão seja o nosso representante federal. E por quê? Porque todos, juntamente com ele, pecaram. E todos são destituídos da glória de Deus. Como diz Romanos capítulo 3, a partir do verso 7. Então, quando Adão peca, todos são condenados, e agora Cristo vem como segundo Adão. E quando ele vem como segundo Adão, um homem perfeito, ele acaba redimindo esses pecadores, fazendo com que ele mesmo se torne a cabeça da igreja. Por isso que lá em Efésios você vai ver muito essa palavra que Cristo é o cabeça da igreja. Porque agora ele é o representante da igreja. Okay? Sinais da pureza da igreja. Vale ressaltar o que é uma igreja pura. Uma igreja que realmente anda de acordo com aquilo que Deus quer. Com aquilo que a palavra quer dizer. Eu vou colocar aqui na tela para vocês me acompanharem. A igreja, ela precisa ter o amor por Cristo. Por que o amor por Cristo? Porque sem amor, uma igreja não sobrevive. Ela precisa ter um governo eclesiástico bíblico, ou seja, precisa estar de acordo todos os líderes segundo a Bíblia. A gente tem, por exemplo, a concepção de que o presbítero ele precisa ensinar o povo, ele precisa acompanhar o povo, o diácono precisa servir a igreja. Não é só ele ser um porteiro, ele precisa fazer muito mais dentro da igreja. Todo o serviço social da igreja ele tem que estar presente e ele precisa ser estudado. Tanto o pastor, quanto o presbítero, quanto o diácono. Se a sua igreja tiver mais líderes religiosos, também esse pessoal precisa estudar, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque como que vai passar um alimento sólido para os membros, sendo que a pessoa em si não tem o conhecimento? Como que realmente vai pregar de forma expositiva, sendo que a pessoa nem sequer sabe hermenêutica? Por isso que a pessoa ela precisa estudar, precisa estar de acordo com aquilo que a palavra diz. E a gente tem a aplicação correta da disciplina eclesiástica, porque disciplina não é só a pessoa ficar de banco durante 3, 4, 5 meses. A disciplina é o acompanhamento para ver se a pessoa ela realmente está arrependida dos seus próprios pecados, daquilo que ela fez, daquilo que ela cometeu e assim por diante. Uso adequado dos sacramentos, Santa Ceia, batismo. Tem que saber o motivo a qual a pessoa está se batizando. Tem que realmente fazer todo o processo de discipulado, ou dependendo da sua igreja, do processo dos catecúmenos para que ela venha a ser batizada. O uso correto da Santa Ceia, para que serve o pão, para que serve o vinho, o porquê não usamos bebida alcoólica. Isso tudo precisa ser dito, ensinado para a igreja. Isso é sinal de pureza. Poder espiritual no ministério. Por que poder ministerial? Porque a gente tem essa ideia de que há sim manifestações espirituais, manifestações demoníacas. E todo cristão ele precisa estar preparado para poder expulsar em nome de Jesus. Não é ficar dialogando, mas expulsar em nome de Jesus. Cuidado pelos pobres. Pessoas que não têm condições financeiras de se manter, pessoas que não têm condições financeiras porque trabalha e não consegue suprir toda a necessidade. A igreja precisa ajudar essa pessoa. Não é só como a cesta básica. A cesta básica não paga água e luz ou aluguel. A igreja precisa realmente ajudar o seu povo. A santidade de vida entre os líderes e membros, isso é obrigatório, nem preciso comentar muito sobre. A comunhão eficaz, a igreja não deve ter picuinhas, porque se tiver picuinhas, a igreja interna acaba se corrompendo. E lembra que Paulo diz que por conta de um pouco de fermento, a massa eleva? Quando há picuinha, realmente acontece muita fofoca, muita briga, discussão, discórdia. Isso não é um sinal de uma igreja santa, de uma igreja pura.
Quer dizer que a pessoa ela precisa ser disciplinada, corrigida e acompanhada, para que ela possa ver o seu próprio erro, se converter verdadeiramente e fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Adoração genuína, oração eficaz e testemunho eficaz. Estes são os sinais de uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja verdadeira. E quais são os propósitos da disciplina eclesiástica? Eu vou colocar aqui na tela para vocês me acompanharem. A restauração do cristão. O cristão ele precisa ser restaurado porque ele fica sem participar da Santa Ceia, sem participar dos trabalhos sociais, sem participar exatamente de tudo ali dentro da igreja. Por isso que ele precisa ser restaurado imediatamente. Mas isso vai de acordo com o arrependimento que ele terá por conta do seu ato pecaminoso. Segundo, impedir que o pecado venha a ser algo comum na vivência da igreja, atingindo outros. Porque se ele peca e o pastor ele não faz nada, o que vai acontecer? Vai acontecer de que outros vão ver que realmente aquela pessoa ela vive em pecado e o pastor não está nem aí e ela vai cometer pecados piores. Por isso que é necessária a disciplina eclesiástica para que venha impedir que esse pequeno fermento eleve toda a massa. Proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. A igreja é pura, é santa e a gente precisa honrar o nome de Cristo, porque quando pecamos, quem primeiramente é atingido é Cristo, porque pecamos, mas somos cristãos. O que significa cristão? Seguidor de Cristo. Representamos Cristo aqui na Terra. Quando temos um ato que vai contra aquilo que Cristo quer que façamos, as pessoas vão julgar a gente. É esse o Deus que você serve? É isso que é ser crente? É assim que é ir para a igreja? E assim sucessivamente. Manter o bom testemunho da igreja. A igreja precisa ter um bom testemunho. Ela não tem que estar envolvida em polêmicas. E polêmicas que eu falo não é falar contra um pecado especificamente, mas polêmica no sentido de que a pessoa ela fez um pecado horrível e isso acabou se alastrando por aí. Por isso que a pessoa ela precisa ser disciplinada para manter o bom testemunho da igreja. E advertir os demais membros para que não se descuidem. É muito importante isso, porque se os membros eles começam a pecar muito, imagina, vão ficar mais de 10, 15 pessoas em disciplina. E a ideia não é essa. Se caso acontecer um ato muito grave, aí deixa a pessoa em disciplina, mas é a exceção da regra. A regra é a igreja ser pura, santa e imaculada. Agora, quando a pessoa peca, aí é uma exceção. É uma exceção que deve ser colocada em disciplina. Motivos de disciplina: conduta desordenada ou desaprovada pela Bíblia, imoralidade, prazer na contenda, divisão e partidarismo. E temos também a propagação de falsas doutrinas. Sobre propagação de falsa doutrina, a gente tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é a heresia. Se o membro ele começar a cometer muitas heresias na igreja, ele precisa ser disciplinado. E por quê? Porque se a igreja acredita que Jesus Cristo é Deus e ele é participante dessa trindade que chamamos de triunidade e que Jesus Cristo morreu para salvar os pecadores, o membro ele não pode ir contra isso, porque senão ele vai estar propagando uma falsa doutrina. Porque, querendo ou não, ele vai comentar com um membro aqui, um membro lá, que ele não concorda, e isso vai acabar trazendo uma divisão, um burburinho chato, e ele vai precisar ser disciplinado. Só que a gente tem uma outra coisa, que não chega a ser uma propagação de falsa doutrina, mas uma discordância da doutrina. Por exemplo, a gente tem na teologia reformada a teologia batista, a teologia presbiteriana e a teologia pentecostal. Se a gente juntar as 3, vai dar choque. Por que vai dar choque? Porque a batista acredita numa coisa, a presbiteriana acredita em outra e a pentecostal acredita em outra, que são as Assembleias de Deus. Quando a gente discorda de uma doutrina dentro da igreja a qual seguimos, a gente precisa ter fundamentos teológicos. Se caso não houver uma conciliação doutrinária, não podemos ir contra aquilo que a igreja prega. Por quê? Porque ela já tem uma confissão de fé, ela já tem um estatuto, ela já tem um regimento interno que trabalha os costumes, ela já trabalha a questão doutrinária, trabalha o que é o dever cristão dentro daquela igreja,
ela precisa se abster e estar de acordo com aquilo que a igreja propõe, porque isso tem que ser esclarecido. Se a pessoa não estiver satisfeita, ela precisa sair daquela igreja para não causar o quê? Discórdia. Porque se você é calvinista e congrega numa igreja pentecostal, não adianta você pregar calvinismo, ensinar calvinismo dentro de uma igreja que é arminiana. E vice-versa. Se você é arminiano e vai para uma igreja calvinista, não adianta você pregar arminianismo para uma igreja calvinista, porque você vai causar uma discórdia, porque isso já está imputada na confissão ou declaração daquela igreja. Se caso você ocasionar alguma discórdia, algum burburinho, fazer com que os membros se escandalizem, aí você vai ter que ser disciplinado. A gente tem o primeiro ponto da propagação de falsa doutrina. Eu não acredito que o Espírito Santo é Deus. Eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acredito que somos pecadores. Na realidade, somos puros. Não precisamos de uma obra salvífica na nossa vida. Isso é heresia. Nós somos o centro do coração de Deus. Não, isso é heresia. Tem que tomar cuidado. Por isso que isso tem que ser disciplinado para não causar a elevação da massa por conta desse pequeno fermento. Agora, na última parte, iremos falar sobre os ofícios da igreja. Eu fiz um rascunho aqui, eu irei mostrar para vocês como que funciona. Lembrando que os ofícios da igreja são as lideranças que a igreja tem. E quando a gente pega, por exemplo, a igreja presbiteriana, ela vai ter como oficial, como líder religioso, o presbítero, o pastor e o diácono. Não tem mais que isso. A gente pode encontrar, por exemplo, professores ou líderes de algum departamento. Aí depende muito da IPB, da presbiteriana. Mas a gente encontra, por exemplo, em outras igrejas, o evangelista, a diaconisa, a pastora, a bispa. Tem igrejas que são adeptas ao ministério feminino, mas tem igrejas que não. Por exemplo, a IPB, a igreja presbiteriana, não é adepta ao ministério feminino e nem a batista. E a gente tem, por exemplo, algumas igrejas que seguem a ideia de que professores também são líderes religiosos, mas é uma pequena porção. Mas qual que é a função do pastor? Ele precisa cuidar da ovelha, pastorear a ovelha, ensinar, pregar, estar à parte de tudo. O presbítero é aquele que ensina, aquele que está se envolvendo juntamente com o pastor no cuidado pastoral, é aquele que vai trazer a doutrina. O diácono ele precisa servir a igreja, ele precisa fazer com que a parte social da igreja venha acontecer, venha estar ok. E quando a gente fala do ministério feminino, é a mesma coisa, só que para as mulheres. A pastora ela precisa estar à parte, ela precisa pastorear, cuidar das ovelhas. A diaconisa precisa servir, precisa estar a par com as ações sociais da igreja. E a presbítera a mesma coisa.